pelo quintal dos outros, que punham no mundo, entende? O seu terreno era o mundo, e portanto eu era um menino do mundo e achava os ovos das galinhas incautas, e ele então trazia os ovos para casa, e não só eu, mas meus irmãos, minha mãe comiam todos. Éramos 4, hoje somos 3, morreu o mais velho recentemente. Mas bem, essa experiência, entende, que foi uma experiência, de um lado de fome, do outro uma experiência de discriminação. Eu via, por exemplo, como os meninos de classe média abastada, por exemplo, discriminavam os meus colegas, meus amigos, filhos de camponeses, por exemplo. E nos encontrávamos num sítio, por exemplo, num lugar, num espaço, num terreno, em que, mesmo com discriminação, era possível uma convivência, que era exatamente um campo de futebol. Quer dizer, no bate-bola havia uma convivência que escondia as discriminações, mas eu entendia e percebia, talvez percebesse mais do que entendesse, a discriminação, e sempre me pus contra. Entende? Quer dizer, desde menino que eu quase que me arrepiava diante de qualquer manifestação discriminatória, não importa de quê. Discriminação, até já naquela época, discriminação religiosa me irritava a discriminação racial, me irritava a discriminação contra a classe, por exemplo, que eu não entendia como classe, mas entendia como menino pobre, por exemplo, contra o menino pobre, contra o menino preto, etc. Eu ainda não me arrepiava na infância, era na discriminação que só muito tempo depois eu percebi, que é a discriminação do sexo, quer dizer, a discriminação machista contra a importância e contra os direitos da mulher. Ali era meio difícil que eu percebesse, porque eu era também um produto dessa cultura machista. Quer dizer, eu estava sendo, de certa forma, moldado machistamente para reproduzir exatamente a ideologia machista que eu devo ter reproduzido durante algum tempo, mas depois me consertei. E acho que hoje sou, pelo menos, um pouco menos machista do que era. Agora, mas o que eu queria salientar a vocês e a quem depois, sei lá, daqui a anos me escute para me estudar, era a importância que certas privações, na época, a importância que essas privações proporcionaram. A própria experiência de uma fome não austera demais, ou não rigorosa demais, foi importante para mim, foi fundamental. Porque eu era um menino que tinha uma constante, que era a de ser curioso. Quer dizer, curioso todo menino é, e todo ser humano é. Eu até diria que o fenômeno vital é curioso em si. Mas eu vivia a curiosidade, quer dizer, eu me indagava muito mais a mim mesmo do que aos outros. Eu me perguntava, eu procurava, afinal de contas, entender por que é que eu não comia e outros comiam. Quer dizer, desde tenra idade eu me preparava para me opor às injustiças sociais, quer dizer, mais tarde, quando jovem, quando homem, quando adulto, etc., eu comecei a me lançar no esforço político-pedagógico, então tudo isso veio à tona, quer dizer, as memórias de mim mesmo me ajudaram, isso que eu chamo de tramas, me ajudaram a me entender nas tramas de que eu fiz parte, e a descobrir a dimensão política e ideológica disso tudo e a questão do poder. Então, em síntese, se você me pergunta, Paulo, você acha que sua infância foi trágica? Eu digo, não, foi dramática. Não, quer dizer, eu pude oferecer, anos depois, a meus filhos uma infância e uma adolescência que eu não tive. Mas nem por isso me tornei um pai licencioso
e um pai que procurava oferecer, custasse o que custasse aos filhos, o que ele não tinha tido. Eu nunca achei que isso também era correto, era uma boa pedagogia. Mas eu fiz tudo que era possível, só não fiz o impossível. O impossível é que eu achava que não podia ser feito, nem devia ser trabalhado. Mas tudo para que os meus filhos tivessem experiências um pouco melhores, mais favoráveis a eles. Mas se você me pergunta ainda, e você acha que você aproveitou a tragicidade ou a problematicidade da sua infância, de que acho que sim, e acho que ela, apesar de tudo, foi para mim altamente positiva como apontamento de caminhos, como colocação de dúvidas, de incertezas e como descoberta de certos valores que me são hoje ainda caros. Em síntese, eu acho que é isso que eu podia te dizer da infância, da adolescência, quer dizer, o meu gosto da vida, o meu gosto da vida veio de lá. E aí, como mudou essa situação? Estudou, saiu para trabalhar? Bem, esse é um momento importante também, que tem que ver com a tua pergunta. Quer dizer, eu tinha, na verdade, um enorme gosto pelo estudo. Mas chegou, para vocês terem uma ideia, eu fiz o exame chamado de admissão e entrei no primeiro ano com 16 anos de idade. Quer dizer, exatamente quando colegas meus de geração estavam entrando na universidade, ou na faculdade naquela época. Né? Quer dizer, eu fui um estudante que começou atrasado no tempo. A minha escolaridade foi uma escolaridade tardia. Né? E se poderia perguntar, e você perdeu então muito tempo? Não perdi, eu acho que você não vive perdendo tempo à toa. Quer dizer, o tempo em que eu não estava escolarizando-me na escola, eu estava educando-me no mundo. Quer dizer, eu posso não ter feito a escola primária durante aquele período em que não fiz, mas eu aprendi muitas coisas fora da escola, né? E apesar da escola. Mas, por outro lado, se havia uma dificuldade para eu estudar, por exemplo. O Recife, na época, só tinha um grande ginásio oficial, com uma carga enorme. E o resto eram algumas escolas privadas. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição de entrar na escola oficial, que era muito exigente, entrar naquele ginásio chamado de ginásio pernambucano, que era uma coisa seríssima realmente. Era como fazer certos vestibulares para certas universidades muito famosas, que a priori reprovam. Né? E eu não tinha dinheiro, minha família não podia pagar uma escola privada. Quer dizer, então, e eu não tinha como também me preparar muito bem para enfrentar um chamado exame de admissão no tal ginásio. Com muito sacrifício eu fiz um exame de admissão através de uma escola privada, que fazia provas num outro colégio. Era uma complicação até que já eu esqueço. Quando terminei o primeiro ano de ginásio, eu fiquei na iminência de não ter a continuidade, de não ter o segundo ano. Então minha mãe procurava quase todo dia, ela vinha ao Recife, procurar com uma grande ternura, ver se achava uma escola privada que me desse uma bolsa de estudos. E sempre voltava e eu ficava em casa esperando. E ela voltava triste e não tinha encontrado. Então lá um dia ela saiu e disse: Paulo, hoje vai ser a minha